caminho, verdade e vida. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 23, Viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo Romanos, capítulo 1, versículo 17. Olha, dito isso, eu quero explicar que isso não é uma palestra. Isso que eu vou fazer aqui agora é um estudo em que a gente faz. Eu faço até para minha família, minha filha, meu genro, meus 3 netinhos lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com palestra, não tem nada a ver com... Não é nada disso que as pessoas possam imaginar, tá bom? Hoje eu preferi ler o livro, então vamos ler o livro. Que Jesus nos abençoe e nos inspire para que saia um bom estudo. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva e supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Olha, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso porque o que a gente vê muito aí na vida, a gente vê muito aí na rua, no para-brisa dos carros, em algumas camisetas, em alguns muros, em algumas mensagens, a gente vê escrito Deus é fiel. Sim, sempre foi, e a fidelidade é uma virtude a ser desenvolvida em todos nós. Todos nós deveríamos desenvolver essa virtude tão bonita, né? Por que não seguimos a Deus pela fé sendo fiel a Ele? Por que a gente não segue a Deus sendo fiel a Ele se a gente vive falando que Deus é fiel? É porque nós ainda não estamos preparados. Há uma má vontade na gente de crescer, de modificar, né? Porque a mudança não dói. O que dói é a má vontade de fazer a mudança. Eu não querer fazer a mudança, né? Eu não querer crescer. Porque tudo que a gente vai fazer nesse sentido tem que haver renúncia. Renúncia de muitas coisas, muitos vícios que nós temos e que nós gostamos, né? Mas um dia nós vamos ter que se desvencilhar disso aí, tá bom? Vamos lá, vamos no livro de novo. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar simbologia sectária, indicaria a presença do homem justo, mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem, ao homem de bem, né? E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em toda circunstância da existência. O que nós estamos acreditando aqui? Que se nós formos para as igrejas, para os templos, né? Não vou falar igreja não, porque dá a impressão que a gente está falando só de igreja, mas se a gente for para os templos, for para as casas religiosas, e ficar ouvindo lá o nosso líder religioso, ou um expositor, ou seja lá quem quer que for, isso aí já é o bastante. Não é porque nem sempre a pessoa que está ali nos explicando, como eu estou tentando explicar aqui agora, não quer dizer que eu seja uma pessoa esclarecida, que eu seja uma pessoa evoluída, que eu seja uma pessoa que já venci tudo. Não, quem sou eu? Estou muito longe disso, tá? A gente sabe onde a gente pode chegar, né? A gente tem que ser fiel. É a Deus, é a Jesus. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel e viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Ou seja, o verdadeiro fiel vai ser sempre, não lampejos de fidelidade, vai ser fiel o tempo todo e viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade a Deus, né? Nosso Pai que está nos céus, né? E a gente vai levando assim a vida nesses embrólios, nessas falta de esclarecimento, falta de conhecimento, mas a gente está melhorando. Hoje nós já somos muito melhor do que ontem.
Paulo de Tarso queria dizer que o justo seria sempre fiel e viverá de modo invariável e verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu, né, que eu já li. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes. Confiemos em Deus, em cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos por trazer até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo a disposição sagrada do cristianismo. Então vamos ver que é assim que nós devemos refletir quando quiser valorizar a exterioridade, a passagem que se trata da simplicidade dos que querem seguir Jesus, estudada no capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, que se reporta a São Lucas capítulo 16, versículo 13, e São Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. Nessa passagem, um jovem pergunta o que tem mais a fazer para adquirir a vida eterna, além de cumprir o decálogo. Então Jesus lhe orienta que se desfaça de todos os seus bens materiais e para segui-lo. Fazendo o jovem, claro, se afastar, porque ele era muito rico, né? Como é que ele ia fazer isso? Como é que ele, apegado às coisas da terra ainda, né? Como ele iria fazer isso? Então ele se afastou do seu caminho, né? Do caminho de Cristo. Nós devemos interpretar as passagens como uma orientação de desprendimento dos bens terrenos, como interpreta Allan Kardec no capítulo citado aqui. Isso nos faz pensar que antes do exterior e apego aos bens terrenos, deve estar a simplicidade e a fidelidade, as entrelinhas que estão presentes nos textos evangélicos. Ou seja, a gente tem que ser fiel aos textos, mas tem que ser fiel a Jesus e a Deus. Afinal, nós estamos sendo fiel a Deus ou aos homens? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem no fundo das suas consciências. No momento, nós somos fiéis a Deus ou somos mais fiéis aos homens? Somos fiéis ao Evangelho ou somos fiéis aos nossos interesses? É coisa difícil, né? Então, sejamos fiéis a Deus quando Ele é fiel a nós, pois nunca nos abandona em momento nenhum, como Jesus nos prometeu no Sermão do Monte. Jesus prometeu que Deus nunca nos abandonaria e Ele nunca me abandonou. Isso eu sempre repito, sempre vou repetir. Deus é muito bom para comigo e para com todos nós. Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa desprevenido, desamparado. Por isso Ele tem uma legião de espíritos superiores, alguns chamam de santo, né? Que nos protege, nos ampara, nos intui, nos indica o caminho correto, no caminho reto, como foi um outro estudo aí, para que a gente não caia nas ciladas das trevas, tá certo? Espero que tenha passado a mensagem para vocês, que vocês entendam, que Jesus nos abençoe. Foi mais um estudo, mais uma leitura, né? Mais uma leitura. Eu faço questão de ler para não fugir do tema. Que seja um bom final de semana para todos nós, né? Bom sábado, amanhã, bom domingo. E que sejamos fiéis a Deus como Ele é fiel a nós. Fiquem com Deus. Como eu disse, isso aqui não é uma palestra, é apenas um estudo. Já falei porquê dos estudos para o meu filho aqui de Marataízes, minha nora, né? E meus filhos, minha filha lá nos Estados Unidos.
meu genro lá, meu neto Eduardo Henrique, minha neta Maria Luísa, a menina linda do vô, e Angelina, minha princesinha. Que Jesus abençoe a todos vocês e para mim e minha esposa aqui também. Que Jesus abençoe a todos vocês e nos abençoe a todos. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Um beijo no coração. Amo todos vocês, todos. Fiquem com Deus.